E eu falei, a minha luz tá ruim. Isso, agora começou a gravar. Agora tá gravando. Tá gravando já? Tá gravando. Mas quem que pôs, então, para gravar? Ah, não sei. Ao continuar participando do evento, você concorda em ser gravado, tá? Ele pergunta agora se a gente concorda. Eu só quero ver se ele está gravando mesmo. Você só perguntou se eu concordo. E de Não, ele repente, tá gravando sim, ó, lá no canto superior esquerdo tá sinalizando que tá a gravação já. Tá. Uhum. Então, já que nós estamos iniciando, né? É. Eu vou também chamar o povo. A Dani mandou um recadinho que ela já liberou, então agora. Só que ela não pode entrar agora, então tudo bem, ela liberou, tá tudo certo, acho que é isso. Ok. Mas é interessante, eu brinco porque a nenê dela está com 1 ano e 9 meses quase, mas nunca aconteceu de assim, uma noite que a gente fosse trabalhar, que o nenê não dormisse exatamente às 7h30, então a gente vai fazer as coisas às 8, às 7h30 ela está dormindo, nunca incomodou. Ah, Era coisa não, que gente. Não dá nem para concorrer, né? não dá. Ela já fez, já se adiantou aqui. Nossa, que Já gravou. legal, um monte de gente ao vivo. Boa noite, pessoal, que bom. Acho que eu não sei se as pessoas deixam abertas as câmeras ou não deixam, eu acho que fica muito à vontade, né? Não, deve estar configurado, acho, para também não abrir, porque estão todos de câmera fechada. Eu não sei. Não, mas não, tem pessoas que estão. Será que não? Acho que como é gravado, acho que a câmera fica. Fica fechadinha. É, Melhor. É porque daí não sobrecarrega muito, né? Também a a transmissão, né? transmissão. Opa, deixa eu ver onde é que está. Agora eu. Onde está o meu aqui? Uhum. Bom, a gente já está com 30 pessoas, 31. Já. Bastante gente. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro hoje, né? Nós estamos com gente, assim, eu acho bacana quando. Ai, eu fico feliz da vida. Eu também fico muito feliz que as pessoas Dá frio colocam. na barriga até. Parece que é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Como é que a gente tem coragem, né? Mas eu acho muito bom que tem pessoas do Brasil inteiro. Depois as pessoas podem pôr no chat de onde que elas são, porque para a gente é muito, muito importante. Seria legal. Eu gosto quando elas localizam, porque a gente vê como hoje a gente tem essa penetração, essa facilidade de multiplicar o conhecimento, né? De nós estarmos assim, nos comunicando de uma forma muito mais intensa, muito mais produtiva. Imagina, Então, vocês aí no Sul, eu aqui em São Paulo, quando que a gente ia conseguir estar juntas, né? Com frequência, assim? olha, Muito pessoal de bom. Brasília, das de Santa Catarina, isso é ótimo. Muito obrigada por vocês colocarem Joinville, olha, pessoal do Sul, Formosa, Campinas, olha que legal. Muito feliz da gente poder ter. A Lília eu Alegre. conheço, a Lília. Uhum. São Luís do Maranhão, ó, Fernanda, olha, Lara Taubaté, também. muito Muito bacana, bom. Curitiba. Piratininga, olha, deixou ter Piratininga. vivido. Piratininga é aqui perto. Eu É fiz perto de faculdade em vocês, Bauru. aí. Piratininga é Qual é a cidade que você região. está? Eu estou em Cotia, em São Paulo, né? Uhum. Cotia é uma cidadezinha perto de São Paulo, mas eu fiz faculdade na Unesp de Bauru, próximo de Piratininga. Uhum. É, Olha, o governador Valadares, olha, nós estamos assim, muito bom, gente. Muito legal. muito bom, muito bom. Eu acho que a gente vai ter assim um momento muito, acho que
Podemos ir começando, não, Domitila? Vamos, quando vocês quiserem. Não, eu acho que eu estava esperando assim que as pessoas entrassem aqui, mas eu acho que já estamos com bastante pessoas. Eu acho que Olha, é bem tem gente importante. até na Austrália, Maria Lúcia. Olha, Melbourne. Olha, Raquel, muito obrigada. Obrigada pela presença. Nós vamos ficar assim, muito orgulhosos mesmo, muito reconhecidos, né? De É. poder estar nos comunicando com pessoas assim que estão tão distantes. Então, eu não acho que gostaria de apresentar, mas gostaria que a Domitila também se apresentasse, mas primeiro, quer dizer, outro dia, acho que agora há pouco perguntaram qual era a tua especialização, então eu acho que a gente tem que colocar que a Domitila está fazendo esse trabalho. Nós já fizemos uma live muito, muito bacana, né? Esses dias com o Inodap, e agora essa oportunidade das palestras, o ciclo de palestras, se está ampliando bastante, e o nosso objetivo é fazer palestras que tenham um fundamento muito grande, um fundamento de informação. Eu acho que o nosso objetivo do Inodap não é fazer palestra, fazer contactos que sejam tipo entrevista, né? Eu acho que é muito bom para conhecer as pessoas, mas eu acho que o mais importante como centro de excelência e inteligência, como a gente procura ser um centro de referência, é que seja realmente de informação e de informação correta. Então, a vinda da Domitila, que é psicóloga, é neuropsicóloga, né, com especialização em altas habilidades, superdotação, que é o nosso tema principal, né, é mestre em psicologia da educação, especialista em estimulação cognitiva e avaliação dinâmica do potencial de aprendizagem, né, que você fez em Israel. É formadora do PEI, que eu acho que é uma coisa sensacional que se faz hoje, né? São poucas, muito se fala em PEI, mas muito poucas pessoas sabem exatamente como elaborar. Então, os cursos que ela tem feito são bem interessantes. Docente também por pós-graduação. E eu fiquei assim assim muito tentada quando você me falou que vai fazer um curso de neuropsicologia, né? Como é que é? Mais Neuropsicologia aberto, não né? restrita, é. Não restrita. Eu digo, olha, vai ter uma coceira, então, quem sabe eu consigo me aproximar mais, porque eu sou encantada pela essa área da neuropsicologia, da neurociência, mas eu acho assim, que tem muito a ver com a superdotação. Se a gente não se aprofundar na neuropsicologia e na superdotação junto, não fizer esse cruzamento, a coisa não vai por bom caminho, né? Então, eu acho que a tua contribuição, Domitila, é fantástica pela essa visão mais aberta que você tem, né? De não restringir as coisas apenas a uma testagem, mas fazer vamos dizer, uma abordagem muito mais ampla da superdotação, porque a superdotação é muito heterogênea. Então, se a gente não tiver essa abertura no olhar, a coisa não vai... A gente não tem essa visão correta, né, dos superdotados. Então, eu passo para você, assim, mas muito honrada de ter você conosco, muito feliz mesmo, eu sei que a nossa noite vai ser extremamente produtiva. Então, agora é com você, qualquer coisa a gente vai brincando aqui de interromper, Tá tá bom? bom, obrigada, muito obrigada, Maria Lúcia. É uma honra estar com vocês mais uma vez. Eu fico parecendo criança que ganhou um brinquedo novo mesmo, assim. Eu fico muito feliz, porque primeiro que é uma área que realmente a gente precisa pesquisar, estudar muito, né? Quando a gente fala em neuropsicologia no universo da superdotação, ainda a gente tem poucas coisas no Brasil que são desenvolvidas nesse sentido. Então, é muito gratificante produzir conhecimento nessa linha, né, nessa área. Não, tá muito feio. Ô, gente, só uma coisa, pessoal, dá uma olhada nos microfones, verifiquem se eles estão mudos também, por conta porque essa hora da noite que a gente tem concorrência de áudio, a gente fica perdida. Enfim, é isso. É muito bacana estar com vocês, é muito legal produzir conhecimento na área, né? Acho que a neuropsicologia tem muito a ganhar com vocês caminhando junto com a gente nesse momento. Então, eu venho da psicologia, de uma psicologia muito pouco fundamentada na psicometria, né? E aí eu me aproximei da neuropsicologia, da psicometria, da avaliação neuropsicológica só na pós-graduação, que não faz muito tempo, é recente, mas a convite da necessidade de entender a superdotação. Eu fui para a neuropsicologia para estudar a superdotação, foi um caminho diferente, assim. E desde então eu tenho feito muito avaliação e muitas
pesquisas na área, então é muito bacana vocês me abrirem essa oportunidade também de contar o que eu estou aprendendo. Eu estou em construção, assim, enquanto especialista, né? Então hoje eu venho contar um pouco para vocês isso, assim, um pouquinho do que eu aprendi nos últimos anos, né, na prática da clínica. Então, eu sou neuropsicóloga clínica, sou psicóloga e neuropsicóloga clínica, eu dirijo um instituto em São Paulo, que é o Instituto CBM. A gente tem uma equipe multiprofissional, né, e a equipe é interdisciplinar, então um trabalho completamente integrado de uma equipe que é residente do instituto, que trabalha com cada criança que a gente recebe, por mais que tenha um ou outro terapeuta que atenda essa criança, ela é uma criança olhada por todos. Então, a neuropsicologia do CBM, ela já é uma neuropsicologia estruturada em 4 mãos, assim. A gente já tem uma neuropsicologia olhada pela fonoaudióloga, pela fisioterapeuta, pela psicomotricidade, pela psicopedagogia, então já é uma coisa muito num caminho de se libertar dessa história de quem é o dono dessa bola, né? A neuropsicologia é uma ciência autônoma, ela não é de propriedade de nenhuma área e ela deveria permear todas as áreas do conhecimento, né? E essa é a bandeira que a gente levanta já há algum tempo e essa é a bandeira que traz agora o aprimoramento em neuropsicologia cognitiva não restrita, que a Maria Lúcia falou que ficou com água na boca, né? Eu estou coordenando um aprimoramento em neuropsicologia não restrita, em quase 500 horas de curso, começa agora em agosto. Então, vocês são super bem-vindos para conhecer também. A gente tem uma parte do programa que vai falar sobre superdotação. A professora Angela Vergulin é membro do corpo docente, né? Com muita honra. Então, enfim, é um prazer mesmo caminhar ao lado de vocês. Eu vou começar o compartilhamento do meu material. Você está dando para ver aí, Maria Lúcia, tudo certinho? Deu. Agora, abriu sim. Ok. Eu fiz de propósito uma capinha aqui da minha apresentação com os testes. Eu fiz isso de propósito, assim, porque a gente pensa em neurociência, em neuropsicologia especialmente, a gente pensa em aplicação de testes, né? E aí eu coloquei aqui alguns testes, né, para ilustrar um pouco da intenção do nosso encontro hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre toda a minha prática clínica e sobre o que a teoria tem falado, né, sobre o que a gente tem descoberto aí, pensando no perfil, né, nas características neuropsicológicas da pessoa superdotada. Então, obrigada pela entrega de vocês da quarta noite. A gente trabalha muito, né? Esse cenário da pandemia faz a gente trabalhar muito mais do que a gente trabalhava antes, tanto dentro quanto fora de casa. Então, é um privilégio muito legal assim ter a entrega de vocês agora nessa última horinha do dia aí. A gente pode começar pensando o que vem a ser a avaliação neuropsicológica, né? E aí a gente já falou um pouquinho sobre isso. A avaliação ela tem que ser compreendida muito além da aplicação do teste. A gente precisa compreender a avaliação neuropsicológica para além da aplicação do teste, porque teste é ferramenta só, ferramenta não tem autonomia, né? E então o teste é só o instrumento. E eu faço de propósito uma fala mais provocativa que o teste não avalia nada. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou comprar aquele teste. Alguém sabe um teste que avalia atenção? E aí eu fico me coçando para dizer, o teste não avalia nada, né? O teste é só um papel. Quem avalia não é o teste. Quem faz a avaliação neuropsicológica é o especialista em neuropsicologia, não é o teste, né? Então, acho que uma das primeiras coisas isso cabe para tudo, né? Não só para avaliação neuropsicológica considerando a superdotação, mas cabe para tudo, para toda avaliação que a gente pensar, uma vez que o teste sozinho ele não tem nenhum poder, né? Como nenhuma ferramenta sozinha tem. Então, a gente faz muitas oficinas de jogos, né? Muita formação com o uso dos jogos para estimulação de funções cognitivas, e as pessoas falam assim, qual jogo que estimula a memória? E aí, numa atuação formativa, né, e provocativa, eu falo, nenhum jogo estimula a memória. Quem faz estimulação não é o jogo, né? A gente não é refém de manual de jogo.
assim como a gente não deveria ser reféns de manuais do teste. E aí eu falo que quem faz avaliação é o especialista em neuropsicologia, porque eu não à toa trouxe essa figura aqui da mocinha, né? Aqui, que é a figurinha da psicóloga, o símbolo do psi ali atrás, eu sou psicóloga, né? Mas o especialista em psicologia, em neuropsicologia não necessariamente é um psicólogo, né? A psicologia é a área de maior força dentro da neuropsicologia, né? Porque historicamente essa área se constitui dessa forma. Mas não necessariamente o especialista em neuropsicologia é o psicólogo, né? Apesar que até hoje no Brasil a gente tem muitas das ferramentas que a gente chama padrão ouro, né? Inclusive para avaliação de inteligência, que é um assunto que a gente vai conversar hoje um pouquinho, são restritos à psicologia. Ainda é uma realidade no Brasil, alguns países do mundo isso já não é mais assim, né? Mas no Brasil ainda é. Por alguns cuidados específicos, que hoje a gente não vai ter muito tempo para falar do assunto especificamente, mas mesmo assim é possível a gente fazer avaliação neuropsicológica sem os testes restritos quando o foco não é a avaliação da inteligência. E aí a gente chega lá também. Muito mais importante que o resultado dos testes na avaliação é o raciocínio clínico. Essa é a palavra de ordem, né? A palavra mais importante, assim, e raciocínio clínico não tem manual nenhum, né? Não tem em nenhum livro você vai encontrar sobre o raciocínio clínico. Porque raciocínio clínico a gente desenvolve fazendo clínica, né? E estudando, e compartilhando, e dividindo com os colegas e com as equipes. Então, a frase mais importante é que a clínica é soberana. Essa é uma frase que eu copio descaradamente do professor Malloy Diniz, né, que é uma referência em neuropsicologia no Brasil, e o professor Malloy sempre fala que a clínica é soberana, e a clínica é soberana. Quem faz a avaliação é o raciocínio clínico, é o especialista, é o profissional, né? Porque a avaliação não é sobre o resultado do teste, ela é sobre o processo de elaboração dessas respostas, é sobre a performance cognitiva e a performance não cognitiva. Então, a gente precisa saber que no universo das altas habilidades não é possível a gente falar em identificação da pessoa superdotada se a gente não pensar em variáveis não cognitivas, né? Elas têm um protagonismo na avaliação tal qual tem a avaliação da inteligência. A gente tem que saber o QI, talvez seja importantíssimo saber o QI em alguns momentos, em outros não, mas existem variáveis não cognitivas que permeiam o universo da avaliação neuropsicológica e, no caso da superdotação, ainda mais, né? Porque existem construtos aí dentro do universo do superdotado que os testes de QI, os testes cognitivos não acessam, né? Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. E mais importante, né? Então, não é sobre resultado de teste, sim sobre todo esse caminho que os indivíduos fazem para responder os testes, para performar, né, nas avaliações, nos testes, sobre variáveis não cognitivas e principalmente sobre como isso acontece fora do consultório. Então, uma coisa que eu sempre converso com as pessoas é assim, sempre falo nos cursos, né? A criança que chega com uma queixa de déficit de atenção, tá? Essa criança, por exemplo, ela tem dentro do consultório um desempenho nas provas atencionais que com certeza ela terá muito diferente fora do consultório, né? Então, a chance de uma criança que tem déficit de atenção performar de um jeito positivo nas provas atencionais é muito grande. Por quê? Esse déficit de atenção, ele aparece na sala de aula, ele aparece na vida real, onde você tem elementos distratores. Eu estou conversando aqui com vocês, vou até usar de gancho para pedir desculpa, eventualmente, de alguma interferência que a gente tenha, porque eu estou em casa. Mas eu estou conversando com vocês, eu estou com a minha filha numa sala próxima, jogando videogame, eu estou com o marido trabalhando, eu tenho uma cachorrinha filhotinha nova, que está no quintal latindo, pedindo para entrar. Tem muitas coisas acontecendo aqui. E eu tenho uma linha de raciocínio para seguir, eu tenho um objetivo com vocês, então tem muitas coisas acontecendo na minha vida real. A chance de eu me distrair se eu tivesse um déficit de atenção, que é possível que tenha, vai saber, né? A chance de eu me distrair é uma chance muito maior do que numa avaliação neuropsicológica, porque na avaliação neuropsicológica o terapeuta prepara o ambiente para que o indivíduo me entregue o melhor dele.
A gente prepara uma sala de avaliação para que o menino não tenha distratores. A gente, inclusive, como formador, orienta os terapeutas a fazerem isso. Então, é muito a chance da criança me entregar nas provas atencionais um resultado muito diferente do que ela oferece para a escola é muito grande, né? Até porque lá na escola eu quero que ela fique focada e atenta por 45, 50 minutos seguidos. E na prova de atenção, nos testes, ela fica 1 minuto, 2 focada na tarefa. Então, enfim, o desempenho que ela tem na vida real, ele não é o desempenho do teste, né? E eu não posso ficar refém do teste para validar ou não a identificação dessa criança, ou no caso de outras demandas que não a superdotação, eu não posso fazer diagnósticos somente baseada na demanda do teste, né? Na performance do indivíduo no teste. Falo muito da criança porque é a minha praia, um pouco da minha prática, mas eu também trabalho com avaliação de adultos. E aí, tudo isso para dizer que a gente precisa entender como que aquele desempenho da testagem acontece fora do consultório. E isso não está no manual. Então, não é sobre aplicar testes, né? Isso é o primeiro passo para a gente entender aí a minha linha de raciocínio, né, do que eu vou trazer daqui a pouco sobre avaliação, né? Sobre perfil neuropsicológico, enfim. E aí, portanto, a gente não fala mais de uma especialidade que seja da psicologia, né? A avaliação neuropsicológica, ela é uma especialidade do especialista em neuropsicologia, e não mais dos psicólogos, né? Enfim. E aí, a avaliação neuropsicológica, se a gente fosse resumir, ela consiste no método de investigar a relação entre as funções cognitivas e o comportamento. Ponto. É um método, de fato, estruturado, né? Validado cientificamente, consolidado, parametrizado, normatizado, e onde a gente investiga a relação entre funções cognitivas e o comportamento. Observe que em nenhum momento dessa frase a gente está falando sobre investigar o fenômeno psíquico, né? As demandas afetivas. Mais uma vez, essa definição traz a segurança de que a especialidade em neuropsicologia não é restrita a nenhuma categoria profissional, tá? Não há testes disponíveis ou confiáveis para tudo que se quer avaliar. Essa frase eu sempre trago, talvez quem já tenha visto alguma palestra minha sobre o tema já tenha visto essa frase antes, mas assim, não há testes disponíveis ou confiáveis para tudo que se quer avaliar e tampouco todo e qualquer aspecto do funcionamento individual depende de um teste para ser avaliado de forma confiável e clinicamente útil. Então, quando a gente volta, né, para a definição, hoje não é um dia que eu vou definir a superdotação, eu não vou resgatar os conceitos, né, de como que o Renzulli, por exemplo, fala sobre a superdotação, ou outros autores. Acho que no ciclo de palestras a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Eu trouxe um desafio um pouco diferente, mas quando a gente pensa na superdotação, muitas das habilidades que estão em evidência, né, muitas das áreas de força e de fragilidade desses indivíduos não são sensíveis à testagem neuropsicológica. A gente não tem testes para avaliar tudo isso, né? Uma das coisas que muitos pacientes nossos trazem para o consultório quando vêm para avaliação investigar altas habilidades, eles falam de um pensamento desorganizado, eles falam de uma voz interna, uma fala interna que não para, que é ininterrupta, né? Muito dessas crianças, por exemplo, elas apresentam comportamentos de distração, mas elas são distraídas pelo próprio pensamento e não pelo que está fora delas. Elas não têm um comportamento distrator, elas não têm um comportamento desatento, essa é a palavra. Mas elas têm um perfil desatento. E o que as distrai é o próprio pensamento delas, né? Elas são tomadas pelo universo interno delas. E a testagem neuropsicológica não acessa isso. A gente não consegue acessar isso, porque na prova de atenção, em 1 minuto, buscando um elemento-alvo num determinado universo, ela não é tomada pelo pensamento dela, mas em 15 minutos de uma aula onde ela é pouco desafiada, ela vai para o mundo e volta 1000 vezes, né? E a testagem neuropsicológica não acessa, por exemplo, esse tipo de demanda, né? Enfim, então não dá para a gente achar que a testagem sozinha comunique alguma coisa, mas ela comunica muito e ela é uma ferramenta, né? Os testes são ferramentas que podem colaborar muito aí
não só na identificação da pessoa superdotada, mas no encaminhamento dos próximos passos, né? Para onde essa pessoa vai pós-avaliação, né? E muitas vezes, assim, qual é a pergunta que essa avaliação traz? Porque sempre as avaliações fazem uma pergunta. Quando as famílias chegam para o consultório para avaliar uma criança, ou mesmo para fazer avaliação do adulto, elas não estão lá porque elas percebem que o filho é mais inteligente que o comum, que o normal, ou porque eu estou aqui porque eu sei tantas coisas e eu sou tão bem sucedido que eu estou desconfiada que eu tenho uma inteligência acima da média. Não é assim que eles chegam, né? Eles têm queixas, eles chegam com fragilidades, dificilmente, pode até acontece, mas é muito raro a gente receber uma pessoa que chega lá no consultório para uma avaliação e que ela está tudo bem, ela chegou porque ela quer só ter certeza que ela é superdotada. Isso é uma coisa muito rara, né? Especialmente no universo infantil. Então, essa avaliação, ela sempre faz uma pergunta. Quando o paciente chega para mim, no consultório, ele sempre tem uma pergunta: por que tais coisas acontecem, né? E aí a gente tem um desafio importante da avaliação neuropsi, porque na neuropsicologia, a gente atua fundamentado em evidências, né? A gente atua fundamentado em normatização, em ciência. E aí não tem um consenso teórico, né? A gente sabe que cada vez mais a gente se aproxima de uma definição e de uma fala segura sobre altas habilidades, né? Porém, a gente não tem um consenso teórico sobre a definição de altas habilidades ou do perfil da pessoa superdotada. E a gente não tem dados normativos, né? As pessoas sempre me perguntam: ô Domi, por que no DSM não tem superdotação, né? Só um pouquinho, gente. Por que as pessoas falam assim: Domi, por que não acho superdotação no DSM, né? Por que eu não encontro os dados de altas habilidades? Qual é o CID da superdotação? Isso acontece muito, assim. E por que não está lá? Por que não tem CID? Por que não tem os dados no DSM-5 ou na CID-10 ou a próxima, a recente futura CID-11 aí para a gente? Porque não é um diagnóstico, porque não é uma característica neuroatípica, né? Apesar que eu acho que mas não é eu acho que é neuroatípica, né? A gente coloca o universo da pessoa superdotada como desenvolvimento atípico também, não à toa, né? As políticas públicas incluem a pessoa superdotada nos projetos de educação inclusiva, de educação especial, mas não é diagnóstico, não é patológico, não é uma condição, né? É a identificação de uma condição. Mas, para fazer essa identificação, nós temos que fazer a busca de um diagnóstico diferencial. E isso parece confuso. Então, num primeiro momento, na avaliação neuropsicológica, a gente precisa entender que, para eu dizer que aquilo é superdotação, eu preciso estar segura do que não é, né? Então, assim, principalmente quando você tem um cenário de um indivíduo com um QI que não é um QI 120, 130, porque isso pode acontecer. A gente pode ter uma pessoa superdotada com uma estimativa do QI que não é 130, 120, né? E aí, como que eu sei que todos aquele conjunto de comportamentos que aquela pessoa me apresenta, como que eu sei que aquilo é superdotação? A longo prazo, a gente estuda altas habilidades de superdotação, a gente sabe que mas eu preciso também garantir que não é, por exemplo, um TDAH, que não é uma hiperlexia, que não é um transtorno de aprendizagem, eu tenho que saber o que também não é. Então, é necessário que o diagnóstico seja diferencial, mesmo sabendo que a superdotação não é um diagnóstico. Excepcionalidade. Quando a gente tem o cenário da dupla excepcionalidade, mas a gente precisa ter cuidado que acha que tudo é dupla excepcionalidade, e nem sempre né? Nem sempre mas tem razão, assim, eu não vi quem foi a pessoa que falou, mas com certeza a dupla excepcionalidade é uma condição muito presente. Se a gente fosse pegar no detalhamento da superdotação, a gente também consegue entender que nós temos condições secundárias à superdotação não identificada na infância. Então, você tem perfis de funcionamento dentro do esperado para um TDAH, por exemplo, que nunca nós vamos saber
se isso era um transtorno do neurodesenvolvimento de base ou se isso foi algo construído ao longo do processo de desenvolvimento por uma superdotação não identificada na infância, por exemplo, né? E a dupla condição está estabelecida, perfeito. E se você não tem conhecimento em transtornos do neurodesenvolvimento e ferramentas estruturadas para fazer a identificação, você também não dá conta de identificar a dupla condição, né? Porque a gente não pode dizer sobre dupla condição, dupla excepcionalidade, se a gente não tem domínio das áreas do neurodesenvolvimento. Então, esse é o universo da neuropsicologia. Para isso, é aí que ela chega a serviço da identificação da superdotação. E sozinha também não faz isso. Esse é o grande desafio, né? A gente precisa da área de reconhecimento, da área de avaliação, mas sozinha a gente também não faz isso, né? Então, eu peguei emprestado de um atrevimento gigante, Ângela, o nosso slide do congresso. Eu sabia que você estaria aqui, então eu peguei emprestado um slide que eu chamei de nosso, já pus o meu nome ali, mas a gente usou na nossa palestra no slide, mas é um slide da palestra da professora Ângela, que a gente estava falando da identificação, né, da superdotação, e se a gente fosse pegar o passo a passo de uma avaliação, né, em altas habilidades, a gente veria que tem testes de inteligência, criatividade, linguagem, funções executivas, habilidades, a gente tem que investigar habilidades acadêmicas, habilidades sociais, comportamentais, né? Entender a informação de professores, dos pais, dos colegas, do próprio indivíduo, e habilidades específicas, muitas vezes relacionadas à queixa, eu chamo de queixa, mas relacionados ao perfil que leva aquela família a entender que aquela pessoa tem altas habilidades, por exemplo. Todos esses elementos a gente tem, né? Aqui, ó, a gente tem testes normatizados, né? Validados para o Brasil, a gente tem dados paramétricos para identificar isso, e não dá para a gente fazer isso de outra forma, tá? Então, isso é uma coisa importante, assim, eu sei que aquele menino é muito mais inteligente que a média, mas eu saber disso é muito diferente de eu ter um dado normativo que comprova que ele é, né? Quando a gente trabalha com testagem, com teste normativo, dados normativos, com validação, né, de evidência clínica e científica, a gente protege o nosso paciente dos nossos modelos pessoais, assim, a gente protege, a nossa avaliação fica mais segura, ela é mais segura, e ela protege a criança, o adolescente, o adulto, dos nossos modelos individuais. Isso eu sempre falo, é um exemplo que eu sempre dou, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, e a minha filha é uma criança muito tranquila, calma, assim, minha filha é zen, muito diferente da mãe dela, ela é muito zen. A chance de eu ter um modelo, né, subjetivo de criança de hiperatividade é gigante, a chance de entrar no meu consultório uma criança um pouco mais agitada, e isso me chama a atenção e eu falar, nossa, a criança é meio hiperativa, é grande, porque eu tenho supostamente um modelo de atividade infantil diferente. Então, a testagem protege o meu paciente de mim, dos meus modelos pessoais, né? E protege a minha avaliação, ela é consistente, ela é fundamentada em evidência. Mas a testagem não vai dar conta de tudo. Então, essas etapas eu consigo, a partir das testagens, né? E essas informações eu também tenho suporte em escalas normatizadas, em questionários, numa boa entrevista de anamnese, na visita à escola. Tem crianças que a gente faz visita na escola, que a gente vai identificar, vai observar a dinâmica dessas crianças, né? Mas tem uma outra etapa da avaliação em altas habilidades que é fundamental, especialmente na avaliação da superdotação não acadêmica, né? Porque, de um modo geral, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica tradicional termina aqui. Ela seria limitada a isso aqui, ela terminaria nessa etapa, né? E a gente somente teria, então, a condição de identificar a superdotação acadêmica, se a gente olhar para a neuropsicologia dessa forma. E aí, a gente tem que pensar que nós temos outras habilidades para serem avaliadas, né? A gente precisa entender as áreas específicas, que aí a gente só consegue avaliar as áreas específicas com o apoio dos experts, né? Das áreas específicas. Tem, através do portfólio de atividades, de performances, de talentos desse paciente, a gente pode olhar as fotos, os vídeos, os relatos. Os informantes são muito bem-vindos, né? Não só família.
interessante a gente ter informantes também que tenham um vínculo diferente com esses pacientes. E a observação na área de interesse, você ir fazer a observação, né, a partir também do relato sobre as medalhas, as notas, e propor até uma forma de estudar esse indivíduo e fazer um estudo de caso nesse sentido. E aí a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Então, considerando o que a gente tinha falado antes, a testagem e as escalas, elas não dão conta da identificação. A gente precisa de um olhar multidisciplinar, especialmente no universo da superdotação não acadêmica, né? Enfim. E aí, onde está o QI na avaliação? Então, qual é o lugar do QI, né, na avaliação neuropsicológica? Eu fiz questão de trazer esse livro. Esse livro é um livro, infelizmente, muito pouco estudado em neuropsicologia, né, nas pós-graduações, na especialização em psicologia, na graduação em psicologia e na especialização em neuropsicologia. É um livro muito pouco, ele é muito pouco utilizado, mas aqui nós temos o estudo avançado do VISC, né? E por que eu estou trazendo o VISC? Porque o VISC é a testagem padrão ouro de avaliação da inteligência, né? É daqui que surge toda a discussão da história do QI. E eu peguei duas frases desse livro, duas frases pontuais do capítulo 6 desse livro, que é um capítulo grande, que fala só do VISC, no uso do VISC para avaliação de pessoas superdotadas. Que muita gente nem sabe que esse material existe, né? Mas a escala Wechsler, ela também tem uma padronização específica para avaliação de superdotados, né? E aí eu queria dar uma lida dessas duas premissas que o livro tem, e queria pensar nisso junto com vocês, assim, ó, a avaliação, ele começa assim, a inteligência geral, excepcional pensando, né, acima da média, aquela inteligência, o alto desempenho, foi no passado compreendida como ponto central da superdotação, mas hoje é vista pela maioria dos estudiosos no campo como apenas uma manifestação da condição. Então, toda vez que a gente escuta, muitas vezes, a história de que o QI é o grande protagonista da identificação do superdotado, quando você vai estudar profundamente a premissa do teste de QI, o próprio autor desse estudo diz que isso não é verdade, né? Então, a gente se liberta, baseado em evidência, dessa exigência de que tem que ter avaliação do QI, né? Porém, em contrapartida, eles também validam que crianças superdotadas podem manifestar diversos talentos, tais como estético, artístico, atlético, criativo, dramático, interpessoal, musical, entre outros. Gente, isso não é sensível aos testes normatizados. Salvo a criatividade, a gente tem hoje mais ferramentas para avaliação de criatividade, mas a professora Ângela, que está ouvindo a gente, não me deixa mentir, né? Não adianta você aplicar um teste de criatividade se você não é um estudioso da área da criatividade, você não consegue ser sensível a entender o potencial criativo de uma pessoa, nesse sentido, de uma pessoa superdotada. Então, começa que, assim, os superdotados podem manifestar várias habilidades que um VISC não alcança, uma avaliação neuropsicológica não alcança, né? E aí ele fala, a maioria, se não todas as definições conceituais sobre superdotação incluem alguma referência à inteligência. E aí o meu porém é aqui, ó. A inteligência é vista como uma atividade mental, a inteligência é vista como uma atividade mental orientada a um propósito, marcada pela eficiência na resolução de problemas, pensamento crítico e raciocínio abstrato eficaz. Então, uma definição objetiva sobre a inteligência. E aí, assim, a gente está falando da inteligência que não é uma inteligência cristalizada. A gente está falando de uma inteligência que não é uma inteligência verbal, uma inteligência formal. A gente está falando de uma inteligência que também está orientada à resolução de problemas, né? De modo eficaz, a um pensamento crítico, a um raciocínio abstrato. Então, se a gente está falando de uma inteligência estruturada, por exemplo, um raciocínio crítico, um teste normatizado não permite raciocínio crítico, sabe? Se uma criança pegar um VISC nas provas de raciocínio não verbal e ela der uma resposta fora do esperado para aquela tarefa,
porque ela fez um outro caminho e ela tem uma crítica nesse sentido, a pontuação dela é 0. Não há meio termo nesse sentido. E eu estou fundamentada nos autores que fazem a pesquisa avançada do VISC para falar disso. Então, até a testagem de QI, ela considera isso, né? O teste de QI, ele é uma estimativa do QI, ele é uma possibilidade de compreensão da inteligência. Ele não é um dado, um índice que a gente fica engessado, né? E que a gente deveria ser refém disso. Gente, tem uma coisa que, assim, me perdoem se isso já aconteceu com vocês, se vocês partilham disso, mas é que eu realmente tenho uma crítica muito pontual nesse sentido. É muito comum a gente ver grupos, né, de especialistas, de pais que estão unidos ali pelo propósito da superdotação, e alguém traz um caso e fala, o paciente aconteceu isso, ou meu filho assim, assim, assado. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é, mas qual é o QI dele? Isso não quer dizer nada, parece um leilão de QI, sabe? Quem tem o QI mais baixo, mais alto, como se ter QI alto fosse um prêmio, é uma coisa muito disfuncional. E, enfim, a gente sabe, né, que não é só um presente. Então, e o próprio estudo avançado do VISC coloca que o QI sozinho, ele não é um preditor de boas condições psíquicas, de boas habilidades cognitivas, e não só isso, ainda tem esta crítica, né, que vai... Eu vou até pular um slide e vou voltar depois, que vai falar que o QI ele precisa ser cuidado na avaliação neuropsicológica, né? A gente precisa ter uma crítica para olhar para isso. Então, por exemplo, quando os testes são aplicados de um modo mais genérico, né? Sem raciocínio clínico estruturado, os testes de QI podem desfavorecer, por exemplo, superdotados que sejam imigrantes, que sejam privados culturalmente, né? Por quê? Porque os testes de QI, eles se baseiam em conteúdos verbais e inteligência cristalizada na sua grande maioria, né? Pensando que o VISC, por exemplo, ele tem 15 subtestes. Em vários momentos, esses subtestes são compostos de elementos da cultura. Então, se eu pego o manual, leio e aplico, eu posso desfavorecer, por exemplo, os superdotados ou pessoas quaisquer umas, né, independente da busca, da pergunta que essa avaliação faz, eu posso não favorecer imigrantes ou pessoas que sejam privadas culturalmente, por exemplo. E isso está no manual do VISC, ó, no manual do VISC avançado, né, ó, tá aqui a nossa referência. Crianças superdotadas também podem ser desfavorecidas numa avaliação neuropsicológica tradicional por conta do efeito teto nos testes de QI. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas o que é o efeito teto, né? É quando o indivíduo ele vai muito bem, ele acerta tudo, ele gabarita o teste. E a escala Wechsler, né, VISC+, é mais difícil a condição de efeito teto, mas, por exemplo, o som R é clássico. Uma criança com um pouquinho mais de desempenho, um desempenho médio superior, ela dá efeito teto no som R. O som R é a única ferramenta que a gente tem normatizada para o Brasil hoje para fazer a aferência de QI de crianças pré-escolares, mas, ao mesmo tempo, o som R é um teste de avaliação de inteligência não verbal, que ainda é questionável o fato de ser não verbal, porque tem elementos verbais no som R, né? Ele só não precisa ser falado, e isso não quer dizer que seja não verbal, então também é equivocado a gente chamar o som R de um teste de inteligência não verbal, quando você precisa completar uma cena com elementos que você pode nomear e construir um raciocínio verbal para decidir como você completa aquela cena, isso tá composto de inteligência verbal também, né? Enfim, mas o som R, enquanto norma pesquisa, ele foi inicialmente pensado para avaliação de autistas não verbais, para investigação de inteligência não verbal de crianças dentro do espectro, e a gente está usando essa ferramenta para avaliar superdotados, né? Mas é que a gente não tem outra normatizada para o Brasil. Então, bora fazer pesquisa e vamos normatizar o VISC Baby, o VISC não verbal para o Brasil, porque a gente está muito refém de uma ferramenta que dá muito efeito teto. Dificilmente uma criança... Se existe a hipótese de altas habilidades de uma criança pré-escolar, é porque ela tem um desempenho acima do esperado. Ela vai dar efeito teto no som R, salvo se ela tenha recusa ao som R, né? Salvo se ela não tem engajamento com a tarefa, salvo se ela não se identifique com a tarefa ou ocorra algum erro de aplicação.
Em outro cenário, né, se você tem a hipótese de altas habilidades, então a criança tende a ter um efeito teto nesse teste, porque ele não foi feito para fazer essa avaliação. Ele é uma testagem com outra normatização, e a base normativa do som R são crianças que não são superdotadas, né? Enfim, então, um teste de QI sem essa crítica, ele não favorece a pessoa com altas habilidades, ou VISC também nesse sentido, ou ainda eles podem ser penalizados pela presença da criatividade ou do pensamento divergente, que foi o que eu falei antes, né? Um teste de QI, por natureza, e não é possível ainda ele ser diferente, ele tem uma avaliação estática. A coisa é 0, 1. Se você acertou, é 1 ponto, 2 pontos, né? Tem um meio certo lá para alguns testes, para as provas verbais, a gente tem meio certo, então o raciocínio verbal permite maiores interpretações, né, do que o raciocínio não verbal. Então, ou é 2 pontos, ou é 1 ponto, ou é 0, não tem meio termo, sabe? E a gente não tem acesso ao indivíduo quando ele tem respostas que não condizem com o gabarito do teste, por exemplo, mas por conta da presença da criatividade ou por conta de um pensamento divergente. O que nós sabemos é uma característica muito presente na superdotação, especialmente na superdotação não acadêmica, né? Então, as crianças superdotadas, elas não são sempre favorecidas pelo teste de QI. Lembrando que, eu faço questão de frisar, é uma discussão que está dentro da teoria do VISC avançado, tá? Além disso, né, crianças pré-escolares apresentam uma instabilidade do coeficiente de inteligência por uma questão da fase do desenvolvimento e também da fragilidade da ferramenta de avaliação de QI, né? E isso pode levar a um erro de interpretação dos testes de inteligência também. E a testagem gera uma condição de ansiedade e estresse, né? Então, eu falei anteriormente que o cenário de avaliação ele pode favorecer um paciente, por exemplo, com avaliação da atenção, da memória, porque a gente cria a condição ideal para o construto neuropsicológico atuar de modo ideal, né? Ao mesmo tempo, é uma situação de avaliação, dependendo da pergunta feita por essa avaliação, do motivo que traz o indivíduo para a avaliação, é uma situação de estresse, de ansiedade, só aí já existe a possibilidade de um desempenho muito aquém do que seria o melhor do paciente. Eu sempre falo que numa avaliação a gente quer entender o melhor do paciente, a gente quer que ele me dê, eu quero que ele me dê o melhor dele. Mesmo sabendo que na vida ele talvez não tenha condições de entregar esse melhor, no consultório eu quero entender o melhor dele, porque daí eu sei o potencial dele naquele momento e ali eu consigo planejar estratégias que o beneficiem quando ele não pode oferecer o melhor dele, né? É mais ou menos assim. A gente fica refém de possíveis erros na aplicação dos testes. É real, gente, existe. Todo neuropsicólogo erra aplicando teste. Não, a gente não erra em toda avaliação, mas a gente erra, tá? Isso é fato. Tem algumas, eu vi que tem algumas alunas minhas aí, um pessoal que fez, por exemplo, o treinamento de testes não restritos, que é um curso nosso, eu faço questão de apresentar vídeos no curso e pedir para as meninas falarem, gente, vamos lá, o que está errado na aplicação desse teste aqui? Porque a gente erra muitas vezes, né? E isso pode ter uma interferência importante e a interpretação dos testes. Muitas vezes o profissional interpreta o teste de uma forma equivocada mesmo, interpreta o desempenho do indivíduo no teste de uma forma equivocada. Tudo isso pode acontecer, e é a vida real. Quando eu falo que o profissional entende de uma forma equivocada, eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu comigo, né? Não é uma fala que acusa o colega que faz de um jeito errado. Nós somos passíveis de fazer isso. Então, tudo isso coloca o QI num lugar um pouco menos, né? O QI não é o protagonista, ele é um aspecto, que é a fala do slide anterior. Ele vista pela maioria dos estudiosos como apenas uma manifestação, né? E ele deveria ser compreendido dessa forma. Desculpa, gente, não sei se eu estou sendo muito técnica, né? Mas, enfim, acho que era a ideia mesmo, né? Que a gente falasse um pouquinho de neuropsicologia e na identificação dos superdotados. Quando você pensa num teste de QI, por exemplo, eu trouxe rapidamente para a gente pensar como que é feita a estimativa de um QI, né? Gente, observem que eu estou falando da estimativa do QI,
tá? Eu estou falando da estimativa. Então, vamos lá. As escalas Wechsler, né, o VISC para criança de 6 a 16 anos, o VAIS para o adulto, o VASI ou o WASI, que é uma escala abreviada, né, de identificação do QI, de estimativa de QI, tudo é da bateria Wechsler. O Wechsler é o nome do autor, né, Davi Wechsler. O W de VISC, VAIS e VASI, ó, é do Wechsler, tá? Essas escalas indicam uma faixa aproximada do QI do paciente. Então, é sempre uma faixa aproximada. Quando você olha um relatório, você vê que tem uma variação. O paciente apresenta um QI 118, entre parênteses, 113 e 123. Ele tem sempre uma variabilidade possível ali, tá? É uma estimativa mesmo. E dentro dessa variação estimada, o QI pode sofrer alterações por diversos motivos, e, portanto, não é uma nota fixa e imutável sobre a condição da inteligência, tá? Isso precisa ser muito, muito compreendido também. E quando a gente avalia QI, o que nós estamos entendendo? Primeiro, compreensão verbal, essa é uma habilidade que o teste avalia, né? A habilidade de compreender as questões complexas, se expressar verbalmente a partir de formações de conceitos, conhecimentos gerais, por exemplo, e julgamento social. É muito carregado de memória semântica, de conteúdo mesmo, de conceitos. Então, aqui uma pessoa privada culturalmente, por exemplo, com repertório verbal empobrecido, já não vai ser favorecida, tá? Mas o teste é um teste que vale, um dos componentes da inteligência é a habilidade de compreensão verbal, né? Principalmente numa cultura tão verbal quanto a nossa. Aí tem a organização perceptual. Esse I na frente é de índice, tá, gente? Então, ó, índice de compreensão verbal, índice de organização perceptual, índice de memória operacional e índice de velocidade de processamento, tá? A organização perceptual é aquela habilidade de inteligência da percepção visual, de como a gente manipula os dados visualmente e cria inferências a partir dele. Então, a habilidade visoconstrutivas de resolução de problemas a partir de padrões e conceitos visuais, tá? Então, ainda está associado a conceitos também, mas já numa linha não verbal, menos carregado de demandas conceituais. Aí vem a memória operacional. Memória operacional, eu não sei se todos vocês conhecem o conceito, mas a memória operacional é sinônimo da memória de trabalho. A memória de trabalho é a habilidade nossa da memória de executar coisas, é uma função executiva, tá? A memória operacional é uma função executiva. Ela é a memória usada para operacionalizar mesmo, para ser executor. É por isso que chama memória de trabalho, a gente usa quando está trabalhando. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tem alguns elementos que estão suspensos na minha memória de trabalho, porque eu preciso dar conta de uma linha de raciocínio. A hora que eu estou dando conta de uma linha de raciocínio e que eu vou mudar o tópico, os elementos que eu suspendi aqui eu preciso jogar fora, porque se eu não me liberar deles, eu fico confusa na minha fala, né? E a memória é mais usada para a resolução de problemas da vida, assim, a gente usa muito memória de trabalho, ela é a base de aprendizagem mesmo. Então, a criança, quando ela está numa situação escolar, ou numa situação qualquer de vida, né, naquele momento de aprendizagem, ela usa muito a memória de trabalho. Ela precisa pegar a memória de trabalho também é responsável por a gente atualizar os dados que a gente já tem. Então, você tem um conceito na sua cabeça, você vem uma nova informação e você atualiza aquele dado na sua cabeça e descarta o antigo, porque agora você atualizou aquele conceito. Essa habilidade, ela é uma grande senhora da inteligência, né? Mas os testes de QI, eles somente investigam a memória de trabalho auditiva. A gente não tem testes dentro das escalas de QI, a gente avalia a memória de trabalho visual também. Existe um VISC somente de memória, né? Uma bateria Wechsler somente de memória, mas ele não é normatizado ainda para o Brasil. A gente usa em avaliação neuropsicológica como um dado qualitativo, né? Porque aí quando eu falo que não tem validade no Brasil, eu pego uma tabela americana, eu comparo o menino brasileiro com o menino americano, por exemplo, e culturalmente isso não faz sentido, né? A gente tem um desempenho cognitivo diferente, cada cultura valida o desempenho cognitivo do seu povo, né? Pela oferta que a cultura traz. Então, nós temos um desempenho motor
Eu vou chutar uma coisa aqui, tá? Mas só para ser didática. Gente, não li isso em lugar nenhum, tá bom? Mas, por exemplo, as mulheres brasileiras devem ter uma habilidade motora diferente das mulheres indianas, porque a gente é tudo livre com a questão de ir para a rua, de correr, a mulher indiana ela é mais tolhida pela cultura, e eu imagino que isso deva ter um diferencial aí das habilidades motoras, por exemplo. Eu estou chutando aqui, mas só para a gente entender por que não se pode aplicar um teste e comparar o menino de uma cultura com outro de outro lugar, tá? A escala Wechsler de memória tem avaliação de memória visual também. E nós temos outras provas normatizadas para o Brasil, com pesquisa de crianças brasileiras, que apoiam a nossa avaliação neuropsicológica da memória visual. Mas a memória visual é descartada numa avaliação de QI. O QI não considera a memória visual, esse é o ponto. E uma criança superdotada, uma pessoa superdotada que tenha uma organização perceptual, né, uma via de aprendizagem visual acentuada, né, áreas artísticas, por exemplo, entre outras, essa pessoa não é contemplada nesse teste de QI, porque a memória que está sendo avaliada é a memória auditiva, a visual não. Então, o índice de memória operacional do VISC e do VAIS não considera a memória visual. E isso é uma brecha do teste de QI, mas aí, mais uma vez, a gente percebe que o QI não é o todo, ele é parte, e sozinho ele também não poderia fazer nenhuma identificação, tá? E a velocidade de processamento, a grande área de interesse nesse momento, em altas habilidades, a gente tem olhado muito para a velocidade de processamento, porque é muito curioso o que acontece, né? A velocidade de processamento é a capacidade de manter foco dirigido a tarefas longas e repetitivas. Então, o ser rápido e assertivo numa tarefa que te exige repetição, por exemplo. E aí a gente sabe que a repetição é uma coisa que não favorece muito algumas pessoas superdotadas, né? Porque eles se entediam, porque tem muitos superdotados que não precisam da repetição, por exemplo, para a fixação de alguns conteúdos, de algumas aprendizagens, para conquistar algumas aprendizagens. E aí são cérebros pouco disponíveis à repetição. São pessoas que não aprenderam a atuar em aprendizagem por repetição, porque elas não precisaram disso ao longo da vida. E aí a gente tem começado a pensar sobre o universo dos superdotados que apresentam um índice baixo de velocidade de processamento nos testes de QI, mas que reclamam de um pensamento acelerado o tempo todo, né? Então, o que seria essa velocidade de processamento? A gente precisava entender isso de uma forma diferente quando a gente pensa na superdotação. Quando a gente aplica um teste de QI, uma escala Wechsler, né? Lê manual e aplica teste, a gente vai entender que velocidade de processamento é ser rápido e assertivo. Esse menino tem uma baixa velocidade de processamento. Então ele não é superdotado. E isso é um risco, isso é um problema, né? Até porque os indivíduos com altas habilidades, eles tendem a resolver problemas rapidamente, mas ao mesmo tempo, muitos são hipervigilantes, né? Muitos, eles criam autorregras e dentro de uma linha de uma rigidez cognitiva que a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente, eles criam muitos senãos para decidir algumas coisas, para responder algumas perguntas, mas e se for isso, e se for aquilo, né? Num alto nível de exigência, a gente fala metaforicamente, né? De uma régua que é muito alta, e aí eles tendem a se enrolar na própria resolução de problemas, e isso demanda um tempo maior, um gasto de energia maior, e, portanto, a velocidade de processamento é mais baixa. E aí eu não posso descartar a superdotação por conta de uma velocidade de processamento baixa. E quando a gente faz estimativa de QI, só para finalizar essa parte, a gente está fazendo o estudo psicométrico do VISC, do VAIS, né, das escalas Wechsler, ele relaciona os 4 índices e me dá o QI. E se eu tenho uma memória operacional mais baixa, uma compreensão verbal mais baixa, uma velocidade de processamento mais baixa, isso tende a puxar o QI para baixo. E se eu estiver atento somente ao dado do QI, eu não vou olhar para uma pessoa superdotada como ela precisa, porque, por exemplo, a velocidade de processamento deu baixo e puxa o QI para baixo, entendeu? Então, a gente precisa compreender uma avaliação neuropsicológica muito além da aparência. A gente precisa ir para a essência, inclusive, do teste, né? A gente não pode ler
instrução e sair aplicando teste. A gente precisa estudar a ferramenta e entender exatamente o que aquela ferramenta se propõe. E o VISC, gente, ele merecia uma pós-graduação só dele, assim, a escala Wechsler como um todo, né? VISC vai do conceito de avaliação de inteligência do Davi Wechsler, que é mundialmente reconhecido como padrão ouro para testagem neuropsicológica, merecia uma formação só para isso, assim, porque realmente eu vou falar com muita propriedade de ser psicóloga, de ter quase 20 anos de atuação clínica, a gente sai da graduação e da pós em neuropsicologia sem conhecer o VISC. Então, a avaliação neuropsicológica tem que ser feita por quem tem domínio de toda a ferramenta que usa. A frase que a gente sempre usa, né? Eu ouvi a Maria Lúcia falar essa frase também na última palestra com a Denise. Enfim, eu já falo essa frase muitas vezes. Ninguém entrega uma coisa que não tem. Então, você não pode se propor a fazer análise de uma ferramenta que você não tem domínio, né? E esse é um problema da avaliação neuropsicológica como um todo e não só no universo da superdotação. Mas no caso da superdotação, eu acho mais grave, porque o conceito de superdotação é um pouco equivocado também. Bom, e aí, assim, terminando já daqui a pouquinho, só para pensar o que diz a neuropsicologia, portanto, né? O que nós esperamos das pessoas superdotadas? Primeiro que a gente tem um reduzido número e pouca expressividade de pesquisa, em neuropsicologia cognitiva mesmo, para desenhar perfil cognitivo da pessoa superdotada. Por um lado, eu acho isso bom, honestamente, que a gente não tem o perfil, porque eu tenho muito medo da gente criar um padrão de funcionamento e ficar tentando encaixar as pessoas nesse padrão, né? A gente sabe muito que o cérebro do superdotado ele não é padronizado, o superdotado do livro não existe. Eu costumo dizer que a criança do livro não existe, né? O indivíduo do livro, ele existiu para fazer livro, ele virou livro e nunca mais ele foi para a escola, nunca mais ele saiu na rua. É um ponto de partida, né, para a gente fazer análise. Mas se você quiser pegar o indivíduo e colocar ele no livro inteiro, pegar, por exemplo, um menino com TDAH e querer encaixá-lo em todos os critérios do DSM, ou o mundo inteiro é TDAH ou ninguém é, né? A pessoa do livro não existe. A gente precisa ampliar mesmo o raciocínio clínico na hora de tomar uma decisão dessa, mas, de um modo geral, o que diz a neuropsicologia, né? Então, a pessoa superdotada, do ponto de vista cognitivo, né, e socioemocional, ela teria a manifestação precoce, né, de aquisição dos marcos motores, então são crianças que andam antes do esperado, que engatinham antes do esperado, que lidam com o corpo muitas vezes antes do esperado. É engraçado que na clínica a gente vai entendendo, quando a gente avalia habilidades motoras finas, né, tem um teste específico de praxia motora fina que a gente coloca no protocolo de avaliação, inclusive para descartar transtorno específico de aprendizagem associado à escrita, enfim. Então, tem algumas intenções desse teste. E é muito comum o superdotado adulto ter um baixo desempenho com a apraxia motora fina, porque uma das hipóteses é que como a questão intelectual, né, e da área de força, ela ocupa todo o gás de energia, o corpo, como se o corpo ficasse para segundo plano, assim. Mas isso é uma hipótese muito minha, tá? Falar que é uma das coisas que eu estou aprendendo. Eu comecei hoje a nossa noite falando que eu estou aprendendo, é mais ou menos isso. Eu estou começando a entender que essa é uma possibilidade, né? A linguagem, então, evocação, vocabulário, sintaxe, leitura ou escrita precoce, né, muito cedo, as crianças têm, a gente tem muito relato de crianças que falam, né, aos 6 meses, que têm vocabulários refinados, muito pequenininhas. A memória é muito boa, então a memória tanto a imediata, quanto a de longo prazo, quanto a de trabalho, a memória operacional é excelente, né, tanto auditiva quanto visual. Aí a gente volta lá para o VISC, que lembra que os testes de QI não consideram a memória visual, né? Eu tô vendo, eu não consigo não ver o chat, gente, eu só passo o olho, assim, eu combinei com a Dani que eu não ia fazer isso, mas eu não consigo, as meninas estão falando, eles têm letra feia. Eles têm letra feia, eles têm uma dificuldade gigantesca em escrever, a coisa de formalizar o pensamento, de falar, então agora vamos fazer isso no papel. Nossa, é um gasto de energia gigante, e aí aparece a baixa velocidade de processamento, por exemplo, né? Enfim, aí vem habilidades socioemocionais e comportamentais, né, que tem que ser precoce. Então, habilidades socioemocionais e comportamentais, eles têm uma crítica, uma autocrítica, um senso de moral, de humor, empatia muito cedo, né?
aquele senso de justiça do superdotado. Então, isso já é um dado, já é validado cientificamente, né, que isso acontece como um perfil de funcionamento mesmo. E eles podem apresentar isolamento entre pares, ansiedade e traços narcisistas de personalidade. E isso é uma coisa que na clínica a gente fala muito sobre uma possibilidade da vaidade da superdotação, né? Tem muitas crianças que você começa a aplicar o teste, eles falam assim, isso aqui é muito fácil, se em algum momento você vai me dar uma coisa difícil para fazer, isso aqui é de nenê. E esse comportamento, ele aparece comigo no consultório, ele aparece na sala de aula com os colegas, ele aparece com os irmãos, e ele é um comportamento que a longo prazo pode sugerir um isolamento social, né, se isso não é olhado, enfim, tudo que acontece quando a gente sabe do indivíduo que não é olhado na infância, isso pode acontecer. Não é uma regra, mas é comum, né, essa coisa mais narcisista, até porque isso é validado socialmente, né, as famílias tendem a ter um certo glamour na inteligência do filho, isso acontece com frequência com famílias que estudam ou que não conhecem, estudam pouco, né, ou não têm domínio sobre a questão da superdotação e tudo que ela traz com ela, né. Bom, outra questão, outros aspectos que a neuropsicologia já valida, né, o alto desempenho em funções como velocidade de processamento associada à capacidade atencional, então não é qualquer velocidade de processamento, é velocidade de processamento em testes de atenção, e aí, porque o foco é um único foco, a chance, aquilo que eu falei anteriormente, né, a chance dele se perder no próprio universo é muito reduzida, e ali a velocidade de processamento tende a ser preservada. Abstração, categorização, planejamento e resolução de problemas, como alto desempenho, e aí tem algumas ferramentas, alguns testes que costumam ter destaque, que é o Wisconsin e a Torre de Hanoi. Torre de Hanoi é um teste não restrito, né? O Wisconsin, ele é um teste restrito e também existe uma versão do Wisconsin, que é chamado Wisconsin-Nelson, que é o nome do autor, que primeiro normatizou esse teste como não restrito, né? E ele está até no manual está até no livro de tarefas de avaliação neuropsicológica, volume 2, da Rochelle Paz Fonseca e Nicole Zimmermann, da editora Menon. Também tem um alto desempenho com a criatividade, curiosidade, motivação para aprender, o Rinzuli fala muito disso também, né? E facilidade de se adaptar às novas situações, que seria a flexibilidade cognitiva. Isso é o que diz a teoria, né? Beleza. E aí, o que diz a clínica, né? Então, como que o paciente chega? Como que é? Agora eu estou trazendo para vocês, para a gente fechar nosso encontro, a bagagem do consultório, né? Então, o que eu fiz? Aqui o que diz, como é o perfil do paciente que chega, é muito da bagagem de anamnese, da experiência da avaliação das pessoas superdotadas, mas também eu compilei aí os dados de 11 pacientes superdotados das avaliações desse ano, então eu peguei avaliações de 2021 para ter um dado mais atual, né? E eu vou contar para vocês um pouco de como que aparecem os construtos neuropsicológicos, assim, desses pacientes, tá? A criança, né? Como que a criança chega no consultório para avaliação? Geralmente, eles têm um desempenho acadêmico de linguagem acima do esperado. Eles têm as famílias chegam por uma busca autônoma, dificilmente elas são encaminhadas pela escola ou por outros profissionais. E aí é por conta de uma questão da invisibilidade mesmo, né? A gente já ouviu falar bastante sobre isso, sobre uma falta de conhecimento na área. Então, espera-se que o superdotado seja uma criança que abre a boca e sai um Einstein de dentro dele, né? Isso não é real. E dentre todos os mitos, esse é o maior que a gente enfrenta aí em relação à infância. Então, dificilmente essas crianças chegam encaminhadas pela escola, né? Eles têm um potencial criativo, inventivo, explorador, mas quando isso está presente, ele está silenciado. É uma coisa que, assim, incomoda, porque isso traz um comportamento crítico, um comportamento ativo, né? Eu não quero chamar de hiperativo porque parece patológico, mas não é. Traz um comportamento, a criança é fuceira, eu gosto dessa fala, né? Ela é fuceira, ela é perguntadeira, ela quer saber tudo e isso incomoda. E isso pode muitas vezes ser confundido com diagnóstico de TDAH, de transtorno opositor, de déficit de atenção, depressão e etc. Isso é comum acontecer. As áreas de fragilidade são sempre mais valorizadas em relação às áreas de força, né? É muito comum na entrevista de anamnese você questionar as forças da criança, do paciente, a família não conseguir responder.
E a gente não questiona assim, né? Quais são as áreas de força? A gente faz perguntas específicas, assim. E eles falam, tudo bem. Quando você vê, é um tudo bem lá no teto, assim, é um super tudo bem. Mas isso é pouco valorizado, né? Muito mais valorizado o que não está bem, assim. E crianças com queixas sociais e afetivas. Isso acontece bastante, né? Por conta de um comportamento que acontece de difícil manejo, aquela coisa que eu falei de uma vaidade, né? A soberba ou o isolamento, que podem ou não estar associados a um desenvolvimento emocional mais fragilizado. E aí nós estamos falando de crianças que não se identificam com os pares, que não se percebem pertencentes, que não se sentem parte, que não se identificam e que podem ter comprometimentos emocionais. Vale ressaltar que não é uma regra, né? A gente tem uma pesquisa muito importante do Almir e da Zilma Delprete, que são pesquisadores de referência na área de habilidades sociais, e eles fizeram uma pesquisa pontual. Se eu não me engano, essa pesquisa é de 2016, eu não lembro exatamente o ano, ou não lembro agora o ano, mas eles têm uma pesquisa específica sobre habilidades sociais da pessoa superdotada, com grupo controle, né, de superdotados e não superdotados, e eles conseguem entender que a pessoa superdotada ela tem um melhor manejo social, ela tem habilidades sociais mais adaptativas do que as pessoas que não são superdotadas. Mas isso é enquanto potencial de ação e não necessariamente como algo presente, uma vez que muitas dessas crianças, por uma negligência do acolhimento necessário, elas podem desenvolver aí um desempenho emocional mais fragilizado, né? E essa negligência por uma falta de conhecimento, porque elas não são identificadas por conta da invisibilidade mesmo. O adulto, gente, ele já chega durante a entrevista de anamnese, os pais se identificam, né, com a questão dos filhos, a gente vai fazendo uma pergunta dirigida sobre as crianças, e aí você vê no olhinho deles, né, aqueles insights de assim, nossa, eu era assim, nossa, é sobre mim ou sobre ele, né? Então você vai fazendo as perguntas dirigidas e eles se identificam. Muitas vezes eles são isolados socialmente, são adultos com muitas demandas afetivas, mas que num primeiro, isso é muito clássico da avaliação, num primeiro momento eles não falam disso, porque eles nem se dão conta disso. Se escondem muito numa questão do trabalho, né? Eu também vi na última palestra que a Denise falou bastante disso, eles se misturam com o trabalho e, na verdade, isso muitas vezes é uma fuga por conta de uma inabilidade afetiva e social de viver coisas livres e não dirigidas pelo mundo do trabalho, por exemplo, né? Tem o sentimento a história da síndrome do impostor, uma autoestima fragilizada, né? Normaliza-se esses comportamentos associados ao pensamento acelerado, então a cabeça não para, é assim mesmo. Eu durmo com um problema, acordo com solução. E isso não é uma coisa para ser normalizada, porque isso é um dado da ansiedade, né? A gente sabe que esse pensamento acelerado, o indivíduo tem que ter recursos de regulação disso, porque a longo prazo o gasto de energia é muito grande, a circuitaria pifa mesmo, né? E aí pode ocorrer outras demandas afetivas e cognitivas. E aí a dificuldade atencional, o alto desempenho verbal, muitas vezes eles têm alto desempenho verbal ou em alguma área específica. Eles falam da ansiedade, mas sempre tem uma área de maior desempenho, assim, dificilmente eles chegam tem área de destaque em algum lugar, mas talvez eles não identifiquem isso. Então, essa semana eu recebi uma moça e eu falei para ela, você já percebeu que todas as vezes que você precisou, a palavra que ela usava era pivotar, né? Toda vez que você precisa pivotar, né, revisitar, refazer, dar um reboot, né, no trabalho, não rolou, vou para cá. Não rolou, vou para cá. Tudo que você se propôs a fazer, você fez de uma forma incrível. E ela ficou assim para mim, não, né? Eu sou uma fraude, a gente brinca com essa frase muito. Eu sou uma fraude, eles se sentem realmente fracassados, mesmo tendo dados objetivos de que eles são pessoas de alto desempenho, né? Enfim, e aí a gente chega nessa curva, eu só vou mostrar rapidamente para vocês terem um pouco mais de noção técnica do que a gente vai falar. É assim, quando a gente fala em QI, a gente está falando desta faixa. Fala-se muito do QI do superdotado acima de 120, né? Tem autores que falam em 120, autores que falam em 130, e como a gente viu hoje, não necessariamente é um critério necessário. Muitas vezes o QI alto é frequente,
muitas vezes, mas não pode ser o diagnóstico em si, o QI alto, né? Mas é frequente, muito frequente. Então, a gente está falando em QIs acima de 120. Se a gente pegasse essa distribuição aqui, ó, o 120 está aqui, tá? E quando a gente está falando de um QI acima de 120, a gente está validando que os superdotados estão encaixados daqui para cá na curva, né? Na população brasileira, ou seja, somente 6,7% da população no mundo tem um QI acima de 120. E quando a gente chega em um QI mais alto, né, QI acima de 130, a gente está do dado normativo, no dado normativo a gente está aqui, ó, falando de um desempenho muito superior, ó, sair do gráfico até, e nós estamos falando em um desempenho aqui, ó, o QI acima de 130, ele equivale a 2,2% da população. Então, é muito disfuncional, né? Imagina uma pessoa que ela vai encontrar conforto do ponto de vista intelectual na relação com 2,2% das pessoas que ela conhecer na vida. É claro que a minha fala é só didática, né? Não sei se a conta é essa, a gente não sabe, isso teria que ser analisado individualmente, mas é para que a gente se mobilize para compreender que a inteligência nem sempre é um prêmio mesmo, né? Se a gente pensasse em conforto psíquico, a gente olharia para as pessoas que têm um desempenho médio, essas pessoas estão aqui, elas estão localizadas em 82% da curva, né? Um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média, mas o desempenho médio, que seria um QI entre 81 e 119, ele encontra conforto num universo aí de aproximadamente 80% da população mundial, né? Então, é muito disfuncional. A inteligência, de fato, quando muito acima do esperado, ela está longe de ser só um prêmio, né? Mas é uma habilidade positiva quando a gente cuida dela e olha para ela com e apara todas as arestas que isso exige, né? Também a gente tem que entender que é uma força, é uma habilidade de força e ela, sabendo cuidar disso, a gente tem um desempenho sempre muito positivo. E para fechar, aquela compilação que eu falei para vocês dos meus pacientes lá desse ano. Então, eu fiz um gráfico dentro da lógica do percentil para contar para vocês o que eu encontrei na minha avaliação, nas avaliações neuropsicológicas esse ano das pessoas que vieram atrás da identificação de superdotação, tá? Essas pessoas, quando eu faço a média do QI dessas pessoas, a gente fala de um QI médio 126, tá? Estou falando em 11 pacientes, entre crianças e adultos, e nós estamos falando de um QI médio aqui de 126, tá? E aqui são são pessoas que foram identificadas como superdotadas. Quando a gente olha para as áreas de força, né? Se a gente pegar a avaliação comum, né? Isso aqui é o percentil, gente. Percentil, ó, aqui embaixo é o ponto do percentil, e aqui elas estão localizadas como percentil. Vamos compreender a linguagem do percentil assim, seria uma nota de 0 a 100. Então, que nota essa habilidade teria no funcionamento daquele indivíduo? O índice de compreensão verbal, ele assume, gente, um percentil 90. Olha que alto que é, né? É muito alto. Então, a área verbal realmente tende a ser uma área de força. Ou os testes de QI são muito sensíveis para a identificação do superdotado quando ele tem uma força da área da linguagem, né? Mas isso a gente já sabe também, os estudos avançados do VISC mostram isso. A gente tem aqui, ó, se a gente fosse observar as áreas de menor força, a gente chega na flexibilidade. Olha que interessante. O 68 é um percentil médio, tá? Tá na média. O ponto médio seria 50, né? Quando a gente volta para a curva anterior, a gente consegue entender isso. É que eu acho que ela não tem o percentil lá, mas tem. Ó, isso aqui é o percentil. Porcentagem dos casos é o percentil, né? Então, ó, a média, ela é o percentil 50. Então, o marco zero da média é o percentil 50, tá? Quando a gente vem aqui, ó, a gente está falando de um percentil da flexibilidade 68. Ainda é um percentil que está na média, está preservado. A área verde do gráfico é a área média, né? Poderia ser considerada a área média, mas ele é a área de maior fragilidade.
Então, quando você tem um superdotado, uma pessoa superdotada, ela tem um alto desempenho, quando você compara um percentil 68 com um percentil 90, é uma área de fragilidade. Porque em avaliação psicológica, a gente precisa muitas vezes comparar o indivíduo com ele mesmo, para entender as áreas de força e fragilidade deles. E é muito nítida a questão da flexibilidade cognitiva, né? Com pessoas superdotadas que são rígidas, que atuam segundo padrões, que têm, inclusive, rigidez visual, né? E para fechar a minha fala em relação à flexibilidade, para a gente encaminhar aí para o fim do nosso encontro, é nessa hora que a gente fala muito que o superdotado, ele bate na trave do TEA, né? Tem muitas habilidades. Se você lê no DSM-5 a descrição dos critérios diagnósticos de autismo, você encontra o superdotado lá. Você não encontra o autista na descrição do superdotado, mas você encontra o superdotado em alguns aspectos que definem a pessoa dentro do espectro, né? Por isso que, em algum momento, a gente teve o diagnóstico do Asperger, que não existe mais, a gente não tem mais esse diagnóstico, a medicina caiu esse conceito, então hoje a gente fala do autista de alto desempenho, mas aí a identificação de base é o TEA e não a superdotação, porque o TEA merece um olhar clínico mais estruturado do que a superdotação, porque é a área de maior prejuízo, né? É a área a identificação, a condição que coloca o indivíduo em mais desvantagem, pensando no universo do desenvolvimento típico, vamos pensar assim. Mas a flexibilidade no universo da superdotação a gente sabe que acontece. Então, se vocês tinham, parece mesmo, ele é meio rígido, não, eles são mesmo, né? Isso é uma área de baixo desempenho. Mas é isso, gente, queria trazer mais ou menos, isso cai por terra, acho que a minha avaliação, esse gráfico, assim, ele ilustra muito, mas habilidades atencionais, elas estão acima da média, beleza, mas elas não têm um percentil 90 como a gente tem áreas de compreensão verbal, de abstração, né? A teoria fala de uma abstração muito alta. Isso aqui, a decisão, eu coloquei decisão para ser sintética, mas nós estamos falando de uma habilidade de julgamento social e solução de problemas, que é uma habilidade de força mesmo, né? Mas, gente, isso só para esclarecer, a minha experiência de clínica, não é para ser considerado como, não é um dado de pesquisa, é um dado de pesquisa do meu boteco, da minha asa aqui, sem uma parametrização estatística segura, era só para contar um pouquinho da experiência clínica com um dado mais empírico mesmo, e para a gente falar um pouquinho sobre o perfil neuropsicológico da pessoa superdotada, tá bom? E é isso. Espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma palestra que eu nunca dei. Eu conversei sobre isso com a Maria Lúcia, né, e com a Dani essa semana. Eu nunca tinha falado sobre isso dessa forma, tão refinado, tão detalhado. O pontapé inicial foi o ano passado no Congresso, mas estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês e de encerrar, né, a nossa fala aí, 9h20 da noite, com mais de 70 pessoas junto. Vocês são incríveis, obrigada pela oportunidade. Olha, acho que nós que estamos assim, extremamente satisfeitos. Acho que a Dani pode selecionar umas 2, 3 perguntas aí, se tem alguma coisa que ficou pendente, né, para a gente poder esclarecer. Mas eu acho que, pelo que todo mundo está dizendo, foi maravilhosa. Eu acho que o importante, que eu vi um comentário ali, que as pessoas estão vendo seus filhos nisso. Então, quando a gente consegue falar e as pessoas se colocam, identificam seus filhos na tua fala, é sinal que você abrangeu, né, um universo muito grande na tua exposição, né? E eu sou mãe, né, Maria Lúcia? Para mim é um carinho no coração. Assim, eu já tive num lugar de começar essa trajetória de busca como mãe, e no momento em que eu não tinha nenhuma informação, sabe? Quando eu era acolhida, que eu via minha filha na fala das pessoas, eu me sentia tão acolhida. Então, nossa, isso não tem preço, vale a pena cada minuto mesmo. Obrigada pela oportunidade de colaborar com vocês também, com as mães, né? Os pais, enfim. Isso é extremamente importante. Não sei, Daniela, você tem alguma pergunta que ficou pendente ali que você tenha marcado? Tem da Ângela.
Da Ângela Virgulin. Ângela, querida. Mas é bem propícia. Você vê na clínica a possibilidade de trabalhar a flexibilidade cognitiva por meio de atividades criativas? Com certeza, eu vejo muito, Ângela. Eu vou te falar que a flexibilidade, minha fala, não quero parecer leviana, mas é uma das habilidades cognitivas mais fáceis de trabalhar na clínica no sentido de recurso, assim. Porque, em última instância, a flexibilidade é a gente quebrar paradigmas, é quebrar padrões, né? Então, você saber fazer isso de um modo afetivo, não disruptivo, né? Porque dependendo do nível da rigidez cognitiva, você pode criar uma situação de desconforto muito grande, assim. Mas a gente tem muito recurso para trabalhar a flexibilidade, né? Qualquer coisa mais diferentona que você traga numa linha de quebra de padrões, a gente consegue favorecer o desenvolvimento da flexibilidade. E aí eu vou indicar um material de uma autora muito renomada, que é um livro que chama Toque Toque Plim Plim. Não sei se você conhece, eu uso muito na clínica. Mas você sabe que é um livro que a Ângela é uma das autoras, né? Por isso que eu estou falando assim. Mas o Toque Toque Plim Plim, por exemplo, é uma ferramenta padrão ouro, assim, para trabalhar a flexibilidade, né? A gente usa muito no consultório. Dentro outros materiais, né? Os jogos, muitas vezes, criar regras diferentes para jogos que a criança traz. Então, você pede para ela trazer um jogo, aí você fala, agora nós vamos jogar de um jeito diferente. E fazer ela andar num trilho diferente. E pensando num padrão mais rígido, desde os pequenininhos, pedir para pintar a maçã de azul, sabe? Pedir para colocar os números fora da ordem. Enfim, a flexibilidade é uma das habilidades que a gente mais consegue desenvolver, mais acessa no consultório. Não é fácil, fácil é uma fala muito ruim, mas é uma das que a gente mais acessa em consultório, com certeza. Tem mais uma aqui, Domitila. É da Elise Zimmermann. Se você tem uma criança com TDAH, além da superdotação, em quais testes isso fica mais evidente? Difícil. Olha, é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Pensando rápido, tá? Eu acredito que nas provas de controle inibitório, provas de planejamento, porque o planejamento do superdotado é uma habilidade que a gente precisa olhar com bastante atenção, porque ele sabe onde ele quer chegar. E o passo a passo, para ele chegar onde ele precisa, muitas vezes dá para o superdotado um gasto de energia muito grande. Se ele pudesse, ele pulava do ponto 1 para o ponto 10, porque ele já sabe qual é o ponto 10. E quando você exige tarefas de planejamento, tipo Torre de Londres, Torre de Hanoi, as atividades de cópia, cópia de figura de rei. A cópia da figura de rei, por exemplo, é um teste restrito, né? Mas porque o controle inibitório grita ali. E aí, o controle inibitório é uma área de fragilidade do TDAH, né? Você costuma ter um QI preservado do TDAH superdotado. Dificilmente você tem habilidades intelectuais prejudicadas. Ele não tem um prejuízo da inteligência, por exemplo, mas ele tem prejuízo do controle inibitório, das habilidades de função executiva, né? Planejamento e solução de problemas, assim. Se eu te desse uma resposta rápida, eu iria na linha das torres, a cópia da figura de rei, o teste dos 5 pontos, que é um de flexibilidade, planejamento também rápido, né? O fazer rápido e fazer afetivo. Eu iria nessas linhas aqui. Foi o que eu consegui pensar correndo. Ótimo. Vou ler mais uma, tá bom? Tá bom, tô aqui, tô com vocês. Da Michele Benetti. E os hiperfocos são comuns nos superdotados? Meu pequeno tem hiperfocos muito estranhos e até engraçados, e pergunta incessantemente sobre eles, até se sentir saciado sobre o tema e escolher um outro assunto para explorar. Também sou assim, quando tenho curiosidade ou dúvidas sobre um assunto, leio todos os artigos científicos, livros, até esgotá-lo. Olha lá, tá vendo? Da onde vem, Tatu né? cheira tatu, né? Tatu cheira tatu, essa frase é muito boa. Sim, o hiperfoco é muito comum. O hiperfoco é uma das coisas que bate na trave do TEA, né? Que eu falo que bate na trave do autismo. Muitas vezes a gente recebe uma criança, a maior queixa é o hiperfoco, as pessoas já vão logo pensando, é autismo. E o superdotado tem muito hiperfoco, e por conta de uma
eu vou te falar de uma forma muito como eu vejo, sabe? Eu nunca li dessa forma, mas a gente sempre sabe das coisas porque é um compilado de tudo que a gente estuda, né? Sei lá de onde eu estou tirando isso, essa é a fala, mas eu entendo que é tão raro eles encontrarem uma área de prazer imediato em relação ao conhecimento, né? Porque as coisas tendem a ser tediosas, assim. Os superdotados, eles têm muito uma compulsão por uma autoestimulação. E aí, quando ele encontra uma coisa que faz bem, que ele gosta, que o entusiasma, que o desafia, que o agrega, ele desenvolve o hiperfoco nisso, e aí vai esgotar até o final. E aí, a hora que acaba, nunca mais ele olha para aquilo, porque ele sabe que acabou. Aquilo não me agrega mais nada, não tem mais nada para aprender do assunto. E saber por saber não é para isso. Eu sei porque eu gosto do aprender aquilo, eu não gosto de saber aquilo. Eu gosto do desafio de aprender coisa nova. Enquanto eu aprendo coisa nova naquilo, eu estou lá. A hora que aquilo não me ensina mais nada, eu vou para outro lugar. Então, é muito comum, e inclusive no superdotado adulto. Inclusive por isso que os superdotados adultos, muitas vezes, se protegem do mundo atrás do universo do trabalho. E dificilmente eles trabalham com coisas que não os realizam, assim, eles não dão conta. Eles trabalham com coisas que os retroalimentam todo dia. É até uma coisa para se cuidar, né? Muitas vezes essa necessidade de uma hiperestimulação o tempo todo. Isso, a longo prazo, é muito semelhante ao comportamento compulsivo. Enquanto a gente é compulsivo por estudar, por aprender, tudo bem, mas o perfil compulsivo é o mesmo, né? Tanto para conhecer, quanto para comer, quanto para beber, quanto para dormir, quanto para correr, quanto para tudo, né? O ser compulsivo é a mesma coisa. Então, eu só faria essa ressalva do hiperfoco, mas é muito comum, bastante comum. E é uma zona de prazer para o superdotado, né? A hora que ele encontra conforto aí no ser diferentão dele lá. Eu acho, Domitila, talvez, fazendo contraponto aí, eu vejo o hiperfoco e talvez até aquelas estereotipias. Porque, às vezes, assim, o superdotado tem estereotipia, né, que confunde também com o autismo, né? Eu acho que, às vezes, aquele movimento que eles fazem é um movimento também regulatório, que também ajuda, né? A gente tem crianças que a gente avalia, às vezes, que elas estão respondendo andando em volta da mesa, né? Porque é muito, ou então estão respondendo riscando um papel, ou fazendo o cubo, ou brincando com alguma coisa, porque precisa ter um outro movimento para tentar fazer esse equilíbrio. Normalmente há muita confusão, né? O hiperfoco dá satisfação. Eu preciso descobrir isso, até eu ficar assim satisfeita completamente. E as pessoas às vezes confundem isso como vamos dizer, uma patologia, e às vezes não, uma necessidade de conhecimento, né? Uhum. Eu vou te contar um exemplo de uma pessoa superdotada adulta que ela dá aula, ela é professora, e ela estava numa sala de aula um dia e na frente dela tinha um relógio sem pilha. O relógio estava parado e ela não conseguiu dar aula até aquele relógio sair dali, por exemplo. E isso pode ser considerado, dentro de uma rigidez, um comportamento esperado para o TEA. E não é. É uma questão da quebra de padrões, assim, quebra padrões mesmo, sabe? E isso é muito desconfortável para criança, para adulto superdotado também. E isso bate na trave do TEA. Né? Essa merecia uma outra palestra, assim, aonde o autismo se encontra, né? Aonde o autismo e a superdotação se encontram e o diagnóstico diferencial. Quando alguém hoje falou de dupla excepcionalidade, para mim essa é a avaliação mais difícil. Do TEA e da superdotação, enfim. Porque a funcionalidade das coisas, eles aprendem que aquilo é funcional daquela forma. Então, não é uma rigidez, assim, é que não está funcionando, aquilo fica incomodando, né? Você fica olhando e aquilo está incomodando. Então, como é que eu vou conseguir dar conta se eu quero dar uma aula e eu estou olhando aquele negócio ali, aquilo está me perturbando. E assim, relógios são feitos para girar. Relógios são feitos para mostrar a hora certa. Este relógio não faz isso, então alguma coisa está muito errada aqui, né? Está atrapalhando. Enfim. Eu conheço alguém assim, viu, Domitila? Eu também. Eu conheço alguém assim. Tá tudo bem, gente. Tá Posso tudo fazer bem. mais uma pergunta? Pode, eu tô bem, né? Eu tô aqui. Enquanto vocês quiserem, eu tô aqui. É da Kátia Silva.
Mas eu acho que aqui a gente já tem uma resposta. Quais testes ou triagens são usadas nos dias de hoje sem que seja um teste de QI? Você tem um curso sobre isso? Ou estou enganada? Não tenho sim, mas não, ele não é específico para superdotação, né? Tá. A gente tem o treinamento de testes não restritos, mas o foco do treinamento de testes não restritos é o foco até que eu dei no começo da palestra, de contar para as pessoas que a neuropsicologia não é área de propriedade de nenhuma profissão, né? Que a gente pode fazer avaliação cognitiva não sendo psicólogo. Então, esse é o foco lá, poderia apoiar também a avaliação, a identificação da superdotação. No caso da superdotação, eu invisto em tarefas muito específicas de personalidade mesmo, de demandas emocionais, isso precisa ser cuidado, né? E aí valia a pena um olhar, meio que um apoio, um olhar interdisciplinar com a psicologia, se for o caso. A gente precisa investigar funções executivas, então, funções executivas que é a flexibilidade, o planejamento, a memória de trabalho. A gente tem testes de memória auditiva e visual não restritos, que é o cubos de Corsi, o dígitos, por exemplo, hoje, que estão na avaliação neuropsicológica cognitiva, volume 4, da editora Menon. Fluência verbal também. Tem alguns testes que são não restritos, assim, mas se você quiser pesquisar testes específicos, eu vou falar de uma forma prática, existem outros, mas a gente tem na editora Menon alguns livros que trazem testagem não restrita e que vão apoiar bastante uma avaliação sem o teste de QI, mas não são destinadas à identificação dos superdotados. Aí a gente precisa navegar no universo das autoras que têm as escalas de superdotação mesmo, que têm as avaliações específicas, né? Mas esses testes que eu estou citando não são específicos, mas eles são necessários na avaliação neuropsicológica também, para a identificação dos superdotados. Eu estou vendo que tem um povo aqui que está com a gente hoje que já fez o curso. Eu vi que tem umas alunas minhas aqui, estou super feliz. Me senti prestigiada por todos, não só por elas, mas fiquei super feliz. Não, mas você vê que a tua, vamos dizer, os participantes são aqueles seguidores, né? É que nem os seguidores que a gente tem. Eles são fiéis, são leais e continuam com a gente. Isso é muito interessante. Sim. Eu acho que tem... A Márcia perguntou se o Raven ainda é válido. O Raven é válido. O Raven é válido, o Raven é atual, o Raven novo, né? Tem que olhar no site do SAPEPS, é o Matrizes Progressivas de Raven, o infantil colorido, e o Matrizes Progressivas Avançadas de Raven, que é o adulto. Ele é válido, mas sozinho ele não identifica, tem que tomar muito cuidado. Só o teste não... Gente, nenhum teste sozinho avalia nada, tá? Mas o Raven é válido. Eu uso muito o Raven na avaliação de altas habilidades, porque eu gosto de... O Raven é um teste especificamente não verbal, ele não tem nada verbal. Você não tem no Raven figuras tipo cachorro, gato, casinha. O Raven, eles são formas geométricas abstratas, você não encontra suporte verbal em nenhum momento para responder ao teste. Então, ele é um teste de inteligência não verbal puro, por isso que eu gosto muito dele. E eu uso o Raven sempre na avaliação de altas habilidades. Eu acho que o Raven, a gente vê internacionalmente, ele é considerado muito por causa que ele não sofre aquilo que você falou, a influência da cultura, a influência do idioma, a influência da dificuldade. A gente vê nos Estados Unidos, eles usam bastante, porque tem muito imigrante, tem muito latino, tem muito mexicano, né, dentro das escolas. E até os coreanos, os vietnamitas, então eles vão muito bem, às vezes no Raven, mas não vão bem nos testes na escala Bechdel ou nas outras, porque eles têm a dificuldade do idioma, que é muito difícil para eles quando são imigrantes. Então, é uma colocação que você pôs. Eu gosto sempre de fazer o cruzamento com o Raven por causa disso. Sim. Porque ele não tem essa influência, né? Sim, ele não tem. Mas ele, sozinho, também, ele é uma bateria de um teste só, né? Então, ele também, para uma avaliação completa, o Raven sozinho não é suficiente. Não, sozinho não. Né? Sim, mas ele eu acho que ele... padrão ouro. O cruzamento eu acho muito bom. Né? Sim, eu gosto muito também. Até a Luciane perguntou se o VISC não avalia a percepção visual, como é feita. O VISC tem um índice inteiro de organização perceptual, ele avalia sim, ele não avalia a memória visual, mas é só do ponto de vista da memória.
Se ele não avalia, a gente faz avaliação de memória visual com a figura de rei e o cubo de Corse, por exemplo. São os mais usados, assim, mas tem outras ferramentas também. Mas o VISC avalia a percepção visual, sim. Ele tem um índice inteirinho de organização perceptual, que seria a avaliação de percepção visual. Mas não é completo, gente. Ele não se esgota. Uma avaliação só de VISC não é avaliação. Ela não é completa. Então, por favor, quando as pessoas perguntam, é superdotado, fala assim, manda uma psicóloga aplicar o VISC. Isso não é uma avaliação completa, né? Vamos para a avaliação neuropsicológica, com uma psicóloga, de preferência, né? Com uma pedagoga, com a psicopedagoga, com a fonoaudióloga, com a musicista, com o atleta de alta, com todo mundo, né? Vamos para um nível multidisciplinar, porque senão a gente tem uma avaliação sempre parcial. Domitila, tem alguém perguntando como que ela pode fazer o curso, onde que ela pode encontrar o link do curso? É do Instituto CBM. É no seu site, eu vou colocar, né? É no meu site, eu posso pôr aqui? Claro. Porque agora o Zoom permite, né? Agora que a gente faça isso, ele não permitia antes, deixa eu achar aqui, pronto, meu site está aqui. Eu vou deixar o link do site do CBM aqui, e lá vocês têm os cursos, tem o meu contato, tem a nossa equipe, tem, enfim, fico à disposição de vocês. Muitas informações. Eu coloquei no chat para vocês. Tá. Tem nosso Instagram também, que é o @Instituto CBM, então vocês todos são super bem-vindos lá, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. Vou por aí. Olha, eu não sei como agradecer, né? Porque a gente vai ficando assim, querendo mais, eu não quero abusar da sua disponibilidade. Uma coisa que eu queria só perguntar, sobre os slides, você disponibiliza ou não? Claro, posso mandar. Se alguém quiser. Sim, você pode mandar para a gente, porque muitas as pessoas estão perguntando da gravação, então a gente vai colocar no YouTube, mas às vezes as pessoas querem realmente um pouco mais, ou querem ler novamente o slide. Se você puder nos mandar, a gente manda para aqueles que tiverem interesse, procuram com o Inodap, né? No nosso administração@inodap.org.br. Acho que a Dani pode colocar lá. Aqui. E a gente passa para quem tiver esse interesse. Eu acho que é importante, né? Tá bom. Quanto mais a gente divulgar, mais pessoas vão estar fazendo a coisa corretamente, né? Com certeza, eu divulgo, eu posso compartilhar, assim, conhecimento, se não dá, tem que ser para todo mundo, né, gente? Assim, a gente vive disso, a gente é autora, a gente dá curso, a gente também paga a conta, mas conhecimento é para todo mundo. Não dá para produzir conhecimento para a gente mesmo, né? Não sei se o slide responde muitas coisas, mas ali tem contato, a gente fica à disposição, mas eu compartilho com certeza. Obrigada até pela oportunidade. Não, mas Domitila, até tem algumas perguntas aqui de cunho mais pessoais, assim, especificamente sobre os filhos. Eu acho que seria legal também você deixar o seu contato, se as pessoas também quiserem entrar em contato com você para tirar essas dúvidas mais específicas, né? Conosco também, tanto o Inodap quanto a Domitila, a gente tem condições de orientar vocês nesse sentido, mas é que são mais específicas, daí demanda um pouquinho mais, né, de tempo para responder, né, não são simples assim. Então, acho que vale vocês ou entrarem em contato com a Domitila, né, o site dela tem todos os contatos dela, ou pelo Inodap também, que a gente auxilia vocês, tá bom? Fiquem à vontade, eu deixei meu e-mail aí, vocês estão rodeados, gente, eu fico à disposição, mas vocês têm o apoio do Inodap, vocês têm, aqui tá, a equipe do Instituto Virgulin está com a gente também. Então, a tecnologia fez isso, assim, eu sou mãe, né, do universo da superdotação, quando eu me vi no momento que vocês estão, nossa, foi maravilhoso ter acesso a todo mundo, assim, hoje vocês têm isso mais na mão ainda, né? Nós estamos todo mundo junto na mesma aula agora, que toda hora a gente troca de lugar, né? Então tem hora que a aula é minha, tem hora que eu sou aluna, tem hora que não sei o quê, então isso é muito acessível. Muito dinâmico, né? Está muito dinâmico. E a gente fica à disposição. Não precisa sofrer sozinho, gente. Tem uma galera muito disponível estudando superdotação e agora mais ainda a gente está bem disponível.
muito acesso hoje, né? Graças a Deus. Eu acho que é por aí, né? A gente só tem que agradecer muito a todos que estiveram presentes aqui com a gente, agradecer muito para a Domitila a disponibilidade, agradecer para a nossa equipe também, que tem bastante pessoas participando, mas assim, vamos nos despedir, acho que desejando a todos assim que esse momento que a gente está passando com bastante tensão, com bastante preocupação, está nos trazendo tanta coisa boa também de conhecimento, está trazendo esse compartilhamento que é tão importante. Eu acho que, de alguma forma, é um grande aprendizado. Eu acho que nós estamos numa pandemia, mas nós estamos aprendendo tanto, né? Aprendendo tanto com todos, aprendendo a ser mais solidários, aprendendo a dividir, aprendendo a conhecer também. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade de conhecer e nos aproximar de tantas pessoas, trazendo tantas coisas boas. Eu agradeço muito, Domitila. Sucesso para você, para o seu trabalho, para todos os cursos, que seja sempre de muita ajuda para tantas pessoas. Nós agradecemos de você existir conosco. Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Eu me sinto carregada no colo por vocês, já falei isso muitas vezes. Aí parece que eu fico puxando o saco, mas eu fico mesmo, porque hoje eu caminho ao lado das autoras que eu lia, né? Então, que eu leio. É muito bom estar aqui. E eu tenho só gratidão. Gratidão de mãe, de estudante, de profissional. É muito bacana poder dividir o meu trabalho, pensar junto. E agradeço muito o carinho de vocês comigo. Agradeço o cuidado da Dani com a gente também, né? Sempre cuidando de tudo. Obrigada pelo convite. Contem comigo sempre. Eu sempre vou falar sim. Você então tá bom. Muito obrigada. A gente vai abusar daí, tá bom? Pode vir. Pode vir, que eu tô disponível, tá bom? Ótimo. Boa noite a todos, então. Gente, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Domitila. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, gente. Tchau.